Tome um novo rumo, um que tenha sentido, direção e coragem. Deixe para trás tudo aquilo que já não te representa, os padrões que te limitam, as decisões automáticas, as desculpas disfarçadas de lógica que te mantêm parado, mesmo quando tudo dentro de você grita por mudança. Chegou a hora de soltar o peso do que não serve mais e abrir espaço para o que quer nascer. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está no agora, no momento em que você decide agir, mesmo com medo, e começa a reconstruir a sua vida de dentro para fora. Neste vídeo, você vai conhecer 15 lições que não transformam apenas o que você faz. Elas transformam quem você é. Hoje não é mais um dia qualquer, é o início de uma nova forma de viver. E tudo começa com uma escolha. Por isso, escreva nos comentários: hoje minha mudança começa de dentro para fora. Esse é o seu primeiro passo, sua primeira conquista. E antes de começarmos, só quero te pedir duas coisas. Deixe seu like e compartilhe o link do vídeo com todo mundo que você conhece. Número 1. Trabalhe sua força de vontade. Para alcançar o seu melhor, você precisa entender que o foco é uma das maiores armas da mente. Ele é o que separa quem apenas deseja de quem realmente constrói. Pense na última vez que você tentou se concentrar em algo importante, como estudar, trabalhar, ler, e do nada, percebeu que estava no celular, rolando uma rede social sem nem saber por quê. Isso não é falta de interesse, é o ambiente puxando sua atenção o tempo todo. Vivemos cercados de estímulos, sons, telas, notificações e urgências falsas. E se você não aprender a proteger sua atenção, vai viver sendo controlado por elas. Como diziam os estoicos, o verdadeiro domínio começa na sua mente, e isso exige treino. Por isso, use este vídeo como um exercício real. Assista até o fim, sem pular e sem se distrair. Pode parecer simples, mas é um treino de força mental. Porque manter o foco quando tudo tenta te puxar para fora é um sinal claro de autocontrole. E como qualquer músculo, a força de vontade só cresce quando você se compromete a treinar, mesmo quando está difícil. Se você conseguir ver este vídeo inteiro com atenção, já é o início da sua transformação. Entender essa força e colocar em prática muda seu nível de disciplina, foco e direção. É isso que te leva mais longe do que muitos jamais alcançarão. Número 2. Produza mais do que você consome. Pense na sua mente como um campo fértil. Se você só absorve informações e nunca faz nada com o que aprendeu, é como plantar sementes e nunca colher os frutos. Quando você consome demais e cria de menos, começa a acumular ideias como quem guarda livros que nunca abre. Estão ali, ocupando espaço, mas não mudam nada. E quanto mais você acumula, mais sente que sabe muito, mas faz pouco. Isso frustra, paralisa e drena sua energia. A solução é começar a criar, mesmo que seja algo simples. Escrever, ensinar, aplicar, testar. O importante é transformar conhecimento em ação e buscar dar ao mundo mais do que você está recebendo. Quebre o ciclo da passividade. Não fique só absorvendo conteúdo, devolva ao mundo com algo seu. Transforme o que você aprendeu em algo maior, em qualquer tipo de ação, pois isso vira movimento, e o movimento gera clareza, propósito e a sensação real de progresso. Quem só consome vira depósito. Quem cria vira ponte, e pontes conectam você a novas versões de si mesmo, e a lugares onde o excesso de consumo nunca te levaria. Número 3. Nunca fale de alguém pelas costas. Imagine que você está com amigos, a conversa flui, e de repente alguém começa a falar mal de outra pessoa que não está presente. Isso pode até parecer inofensivo, ou render algumas risadas, mas cria um problema maior. Você acaba sendo visto como alguém em quem não se pode confiar. Quem está ouvindo pode até rir na hora, mas por dentro pensa: se ele fala assim dos outros, o que será que fala de mim quando viro as costas? A fofoca parece leve, mas tem consequências pesadas. Se você tem algo contra alguém, o melhor é conversar diretamente com a pessoa, olho no olho, como num jogo limpo, onde todos colocam as cartas sobre a mesa. Falar pelas costas é como trapacear. Pode até funcionar por um tempo, mas uma hora a verdade aparece. A confiança é a base de qualquer relacionamento saudável. E a fofoca destrói essa base pouco a pouco, como um cupim que devora a madeira de dentro para fora. Quando você percebe, a estrutura já não sustenta mais nada.
Antes de abrir a boca para comentar sobre alguém que não está presente, pare e se pergunte: isso vai ajudar a resolver o problema ou só vai aumentar o ressentimento? Resolver as coisas cara a cara faz você crescer, demonstra maturidade e fortalece seus relacionamentos. Em vez de criar desconfiança, você constrói respeito e clareza, e isso te coloca num lugar raro hoje em dia: o da integridade. Como disse Jack Canfield, falar dos outros nunca leva ao sucesso. A integridade é o verdadeiro caminho para alcançar qualquer coisa na vida. Número 4. Observe o que a maioria das pessoas faz, e faça o oposto. Essa ideia parece simples, mas pode mudar sua vida. Eu levei anos para criar coragem e deixar meu emprego comum das 9 às 5 para começar meu próprio negócio. Era confortável receber um salário fixo e seguir o que a maioria faz, mas chegou um momento em que percebi que estava ajudando a construir o sucesso de outra pessoa, enquanto o meu futuro continuava igual. Foi aí que entendi: se eu continuar fazendo o que todo mundo faz, terei os mesmos resultados que todo mundo tem. Imagine uma multidão caminhando na mesma direção. Você vai junto, sem questionar, porque é mais fácil seguir o fluxo do que parar e refletir. Mas, se quer um destino diferente, precisa ter coragem de mudar de rota. A maioria das pessoas segue o que é considerado normal. Elas acordam, trabalham, voltam para casa, reclamam da vida e repetem isso todos os dias. Poucos param para perguntar: é isso mesmo que eu quero para mim? Como Stephen Covey disse em Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes: se você não planejar sua vida, alguém vai fazer isso por você. E esse alguém pode ser o chefe, a sociedade, a rotina, qualquer um, menos você. Seguir o que todo mundo faz te leva para os mesmos resultados. Então, não se conforme em ser só mais um. Crie seu próprio caminho, escolha sua direção e, principalmente, não tenha medo de parecer diferente, porque, no fim, tentar agradar todo mundo é a forma mais rápida de esquecer quem você é. E como diz o ditado, se você está agradando a todos, é porque não está se destacando em nada. Número 5. Concentre-se em uma coisa de cada vez. A ideia de que somos multitarefas é uma ilusão criada pelo cansaço e pela pressa. Parece eficiência, mas é autossabotagem disfarçada. A verdade é simples e dura. Quanto mais você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, menos consegue fazer bem feito. Você não vira um multitarefa, vira um multifracasso. Sêneca falava o seguinte: alguém que está em todos os lugares não está em lugar nenhum. E ele estava certo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não te acelera, só espalha sua energia como um copo furado. Por mais que você tente encher, nada permanece. Sua atenção é como um raio de sol. Quando dispersa, aquece. Mas quando concentrada em um único ponto, queima. E é essa intensidade que transforma. Escolha uma coisa, só uma, e mergulhe com tudo, como quem nada num rio profundo, sem olhar para os lados e sem se distrair com ondas rasas. Hoje o que mais vemos são pessoas começando algo e pulando para a próxima coisa antes de terminar. E o resultado? Nada cresce, nada se consolida e tudo se arrasta. A estagnação não vem da falta de talento, vem da divisão. Você está em tantas partes que não se sente inteiro em lugar nenhum. Se quiser conquistar algo grande, não tente abraçar tudo. Construa uma coisa por vez e só depois comece a próxima, com a mesma entrega. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo, perde tudo pouco a pouco. Então, em vez de correr em todas as direções, dê a si mesmo o presente da concentração profunda. E você vai perceber, com menos, você faz mais. E com foco, você chega onde muitos desistem. Número 6. Trabalhe de forma inteligente e não de forma árdua. Sansão era o cavalo mais forte da fazenda no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele não era só forte, ele era leal, incansável e acreditava de verdade que o trabalho duro era a resposta para tudo. Todos os dias, de sol a sol, puxava cargas, levantava muros e repetia exausto: trabalharei ainda mais. Ele achava que o esforço por si só resolveria tudo, mas nunca parou para pensar se estava colocando sua força no lugar certo. E no fim, mesmo depois de dar tudo, ele não ganhou só um problema de coluna. Ele foi descartado, não por maldade dele, mas por nunca ter aprendido a pensar antes de agir. Muita gente vive assim. Trabalha até não aguentar mais. Se dedica, se doa,
e se esgota. Mas nunca se pergunta: esse esforço todo está me levando aonde eu quero? E essa é uma crença difícil de quebrar. Crescemos ouvindo que trabalhar é sinônimo de suor, cansaço e exaustão. Mas isso é um mito. Esforço cego não constrói futuro, mas estratégia constrói. Trabalhar de forma inteligente não é ser preguiçoso, é ser preciso. Pense em alguém tentando cortar uma árvore com uma faca de cozinha. Ele pode passar o dia inteiro ali se matando, mas bastaria parar 5 minutos, buscar a ferramenta certa, como uma motosserra, e o trabalho seria feito em minutos. Essa pausa é o que muda tudo. É o que separa quem só insiste de quem evolui. Porque trabalhar com inteligência não é trabalhar menos, é trabalhar melhor. É saber onde colocar sua energia. É entender que tempo, conhecimento, criatividade e até descanso são ferramentas. E que, quando usadas com clareza, transformam esforço em resultado. Quem cresce não é quem se mata de trabalhar, é quem aprende a ajustar o rumo antes de quebrar por dentro. E quando você entende isso, seus resultados deixam de ser fruto do cansaço e passam a ser fruto da consciência, e o progresso finalmente começa a fazer sentido. Então pare agora e se pergunte com sinceridade: estou sendo estratégico ou só insistente? Número 7. Se você não gosta de algo, mude. Reclamar virou o idioma oficial de quem desistiu de agir. A maioria das pessoas não quer uma solução, quer plateia. Quer validar a própria dor contando e recontando a mesma história, como se repetir o problema fosse aliviar o peso. Mas não alivia, só aumenta. Reclamar é como sentar numa cadeira de balanço. Te ocupa, mas não te leva a lugar nenhum. Quando eu era mais novo, achava que reclamar era só um desabafo. Mas a verdade é que, com o tempo, percebi que 80% das pessoas não se importam com os seus problemas, e os outros 20% talvez se sintam até aliviados por não estarem no seu lugar. Se algo está errado, você tem 2 escolhas: muda ou se adapta. Ficar reclamando é como pagar juros por algo que você nem está tentando resolver. E lembre-se, tudo na vida tem um custo. Se não custa dinheiro, custa tempo. Lembro de discutir com um amigo que acreditava em coisas gratuitas, e eu dizia: nada é de graça. Se não te cobram em dinheiro, vão cobrar com sua atenção, com seu tempo ou com sua paz. Reclamar, por exemplo, pode parecer inofensivo, mas te rouba minutos, energia, motivação e te afasta da única coisa que realmente transforma a vida: a ação. Você pode ter 20, 30 ou 50 anos. Se gasta seus dias reclamando, vai acabar olhando para trás e descobrindo que passou uma vida inteira discutindo problemas e quase nada resolvendo. Não desperdice o recurso mais valioso que existe, o seu agora. O tempo não volta, e quem reclama demais corre o risco de não sair do lugar. Número 8. Não seja o melhor, seja o único. A maioria das pessoas passa a vida tentando se encaixar. Querem ser os melhores em algo, como se existisse um único pódio para todo mundo. Mas o verdadeiro destaque não está em competir, está em criar algo que ninguém mais consegue replicar. Steve Jobs não criou a Apple tentando ser o maior nome da tecnologia. Ele misturou paixão por caligrafia, obsessão por design e visão de futuro. E dessa mistura improvável nasceu algo que ninguém conseguia copiar. E foi exatamente isso que o tornou insubstituível. É isso que torna alguém único. A coragem de juntar o que parece não combinar. Talvez você ame cozinhar e também tenha talento com edição de vídeo. Talvez se interesse por música, mas tenha um olhar afiado para negócios. Não despreze essas interseções, são justamente elas que te tiram da multidão e te colocam num lugar onde ninguém mais consegue competir. Pare de tentar vencer na corrida dos outros, crie a sua própria trilha. Porque ser o melhor ainda te prende à comparação, mas ser o único te dá liberdade. Ser o melhor pode te levar ao topo, ser o único faz com que ninguém consiga te substituir. Número 9. Não tenha medo da mudança, aceite-a. A primeira impressão que a mudança causa é ameaça. Ela chega sem aviso, desmonta certezas, tira o chão e faz tudo parecer instável. Mas na maioria das vezes é apenas um convite disfarçado, um chamado silencioso para sair do lugar onde você parou de crescer. O problema é que muita gente reage se agarrando ao antigo, finge que nada mudou, adia decisões e se esconde atrás de desculpas ou pior, desiste de avançar. Mas existe um caminho mais inteligente: adaptação, transformação,
e movimento. A mudança pode até parecer o fim, mas para quem tem coragem de atravessar, ela é o começo da fase mais fértil da vida. Ela funciona como uma maré. Se você tenta resistir, ela te arrasta. Mas se aprende a remar com ela, pode ir muito mais longe do que imaginava. Existe uma frase que traduz essa lógica com perfeição. Quando uma nova tecnologia passa por você, ou você é parte do rolo compressor, ou vira parte da estrada. E isso vale para tudo: carreiras, relacionamentos, saúde e sonhos. Ou você aprende a se mover com o tempo, ou o tempo passa por cima de você. Seja qual for a mudança que você está enfrentando agora, não lute contra ela. Talvez ela não esteja te tirando de um lugar seguro. Talvez esteja te empurrando para onde você precisava estar. Número 10. Viva o momento e não no seu celular. Você já reparou como tem momentos que passam e a gente nem percebe que foi a última vez? O último jantar em família antes de alguém se mudar. O último jogo com os amigos antes de cada um seguir seu rumo. A última conversa com alguém que você nem sabia que veria pela última vez. A verdade é que a vida não avisa quando está se despedindo. Ela simplesmente continua. E você só percebe que aquele instante era único quando ele já virou lembrança. O problema é que hoje, tudo precisa ser postado, compartilhado ou publicado. E isso faz com que muita gente esteja presente só com o corpo, mas distante com a alma. A pessoa está no aniversário, mas está no celular. Está no pôr do sol, mas pensando no próximo story. Está com alguém, mas com a mente em outro lugar. Viver de verdade é estar inteiro. É guardar o momento na alma, não só no post. As fotos têm seu valor, sim. Mas a memória mais forte não é a que você publica, é a que você sente. A que fica no silêncio da lembrança, na emoção que volta quando você fecha os olhos, e quando aquele momento nunca mais acontecer, o que vai te aquecer não é o vídeo salvo. É a certeza de que você estava lá, inteiro, desperto e vivo. Então, um conselho simples. Quando algo for especial, desligue tudo. Desconecte, respire e esteja ali com tudo que você é. Porque talvez seja a última vez e no fim, o que vai restar não é o que você postou, é o que você realmente viveu. Número 11. Apresente-se do jeito como você quer ser visto. A forma como você entra em um lugar já conta sua história, sem dizer uma palavra. O modo como você se veste, caminha, cumprimenta, olha nos olhos, tudo isso fala por você. Se você quer ser visto com respeito, não pode chegar como quem pede desculpas por existir. Você precisa ocupar o seu espaço com firmeza, não com arrogância, mas com consciência. Pense nisso como criar um personagem, mas não de videogame. Um personagem de carne, osso e atitude. Não para fingir o que não é, mas para acessar a versão mais forte, lúcida e presente de quem você já é por dentro, mas que só estava adormecida. Detalhes simples revelam muito. Ser pontual, por exemplo, já é uma declaração silenciosa. Eu sou confiável. Eu respeito o tempo dos outros. Eu levo a sério o que faço. Chegar antes da hora é mais do que hábito, é identidade. Porque quem vive se atrasando, passa uma mensagem perigosa. A de que tudo pode esperar, inclusive a própria evolução. A regra é simples e poderosa. Quem quer ser levado a sério, não chega atrasado. Quem quer ser lembrado, chega com presença. Seja você, sim, mas seja a sua melhor versão desde o primeiro passo até o último olhar. Número 12. Não ignore a morte. Eu sei que esse não é um tema fácil de encarar, mas fingir que a morte não existe é como viver achando que o tempo é infinito, e ele não é. Acreditar que temos todo o tempo do mundo nos torna distraídos. Faz com que a gente adie conversas, segure sentimentos e empurre sonhos. E é só quando perdemos alguém, ou quase perdemos, que tudo muda de perspectiva. O trabalho, os compromissos, as cobranças, tudo aquilo que parecia urgente perde o sentido. E só então a gente enxerga o que sempre esteve ali, o que importa de verdade. Mas e se você escolhesse viver com essa clareza agora, sem precisar de uma tragédia para despertar? Os estoicos praticavam isso diariamente. Eles chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como ameaça, mas como bússola. Uma lembrança constante de que a vida é breve e por isso precisa ser bem vivida. Quando você entende que pode não estar aqui amanhã, começa a fazer escolhas diferentes hoje. Você larga as brigas sem sentido, desapega dos pesos que te atrasam, se afasta de quem drena sua energia
e se aproxima do que te faz sentir vivo. Você começa a dizer o que sente, sem esperar o momento ideal. Valoriza os pequenos gestos, os abraços demorados, as palavras que ainda não foram ditas, e passa a viver com presença, com verdade, não no depois, mas no agora. Pense com sinceridade. Se hoje fosse o seu último dia, o que ainda estaria pendente? Quem você precisa perdoar? O que você precisa dizer? Quem você gostaria de abraçar mais uma vez? Ignorar a morte te enfraquece, lembrar dela te liberta. Porque não existe nada mais urgente do que viver de verdade. Então, pare agora, respire fundo e se pergunte com coragem: o que ainda estou adiando e por quê? Número 13. Nunca leve a rejeição para o lado pessoal. A maioria das pessoas encara a rejeição como um ataque direto à própria identidade. Como se um não significasse: você não é suficiente. Mas a verdade costuma ser outra. Nem sempre é sobre você. Às vezes, é sobre o que o outro procura, acredita ou consegue enxergar naquele momento com as ferramentas limitadas que tem. Você pode ser o sol e ainda assim alguém preferir a sombra. Você pode ter talento, preparo, energia e mesmo assim ouvir um não. E isso não te diminui, só te realinha. O problema começa quando você internaliza essa rejeição como um veredito sobre o seu valor. Quando começa a acreditar que foi recusado porque faltava algo em você. Esse pensamento paralisa e faz com que você desacelere e duvide. E em pouco tempo, começa a se moldar para agradar, tentando se encaixar em expectativas que nem são suas. É aqui que muita gente se perde. Confunde aceitação com valor. Mas a rejeição pode ser um sinal de direção, não de fracasso. Pode ser o aviso de que aquele caminho não te levaria onde você realmente quer chegar. E que hoje dói, lá na frente fará sentido. Use esse não como um espelho, mas não como um espelho que te distorce, e sim como um espelho que revela onde ajustar, onde melhorar e onde insistir. Nunca como um espelho que te convence a desistir de si mesmo. E se quiser um conselho poderoso, nunca tente caber em lugares que te encolhem. Faça o contrário. Cresça até não precisar mais deles. Aliás, talvez você nem perceba, mas existe algo em você que já te coloca na frente. Pode ser sua história. Uma dor que te ensinou mais do que qualquer curso, um talento subestimado, um contato valioso, ou simplesmente o fato de você nunca ter desistido. Então, da próxima vez que for rejeitado, não se diminua. Talvez aquilo que te excluiu hoje esteja, na verdade, te protegendo de um lugar onde você nunca deveria se encaixar. Talvez o não que doeu agora seja exatamente o empurrão que faltava para te levar ao seu próprio caminho. Você não precisa ser aceito por todos. Precisa ser leal a si mesmo. E às vezes, isso exige coragem para seguir sozinho, até encontrar quem reconhece o que você carrega. Porque o segredo nunca foi ser igual a todo mundo. O segredo é descobrir o que te faz único e ter coragem de continuar mesmo assim. Mesmo quando duvidam, mesmo quando não te escolhem. Mesmo quando seu potencial parece invisível. Porque lá na frente você vai perceber. A única pessoa que precisava acreditar em você o tempo todo era você. Número 14. Aprenda com aqueles que discordam de você. Muitas pessoas estão presas em uma bolha nas redes sociais e não conseguem encarar seus valores sendo desafiados. Vivem cercadas de conteúdos que reforçam o que já acreditam e confundem conforto intelectual com verdade. Mas lembre-se, você pode aprender algo com qualquer pessoa, e só porque não concorda com alguém, não significa que não possa escutar essa pessoa com atenção. Você não precisa concordar para aprender, mas precisa de coragem para escutar sem se fechar, para refletir sem atacar e para admitir que a verdade às vezes aparece nas vozes mais inesperadas. Ouvir ideias contrárias não é sinal de fraqueza, é maturidade. É prova de que você está mais interessado em compreender do que em vencer uma discussão. Os estoicos buscavam o confronto de ideias como ferramenta de clareza, e não existe clareza sem escuta. Como disse Montaigne, a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta. Então, da próxima vez que ouvir algo que desafia sua visão de mundo, respire e escute com calma. Talvez aquela ideia não sirva para você agora, ou talvez nunca, mas talvez, justamente ela, seja a peça que faltava para enxergar o que você ainda não viu. Porque quem escuta o contraditório com humildade, cresce. E quem foge dele repete os mesmos erros, só que com nomes diferentes. Número 15.
Seja movido pela visão, não pelo medo. Tem gente que vive como se estivesse sempre prestes a perder algo. Cada decisão é uma tentativa de se proteger, de evitar um erro, uma crítica, uma perda. Mas quem vive com foco no que teme, não enxerga o que pode construir, só o que pode desmoronar. O medo é um excelente alarme, mas um péssimo guia. Ele te avisa quando algo parece perigoso, mas jamais aponta para onde você deve ir. Se você seguir os sinais do medo como quem segue um mapa, só vai dar voltas em círculos. Vai se sentir ocupado, mas estagnado, vivo, mas desconectado, protegido, mas vazio. Quem se move por medo vive reagindo, espera sempre o pior e fica à mercê de cenários que nem aconteceram. E mesmo quando tudo parece bem, sente como se estivesse apenas respirando entre uma ameaça e outra. É o tipo de vida onde nada cresce, só se conserva. Mas conservar não é o mesmo que evoluir. A visão é o oposto disso. Ela não nega os riscos, mas os atravessa com propósito. Não é fingir que não vai doer, mas escolhe avançar mesmo assim. A visão te leva a construir algo que ainda não existe, mas que você já consegue imaginar com tanta clareza que nem o medo consegue apagar. Pessoas guiadas por visão olham para frente, não para os lados, porque elas entenderam que a comparação distrai, paralisa e muitas vezes sabota. Você começa achando que está apenas observando, e quando percebe, já desacelerou seu próprio passo, tentando acompanhar um ritmo que nem é seu. E quanto mais tenta se igualar, mais se perde de si. O único parâmetro que vale a pena é: quem eu estou me tornando em relação a quem eu era? Essa é a pergunta que faz você crescer com integridade, não para competir, mas para evoluir com consciência. E mesmo nos dias em que tudo parece dar errado, lembre-se, um tropeço não precisa virar uma queda completa. Aconteceu algo que te tirou do eixo? Respira, retoma seu propósito e se reorganiza. Não deixe que um momento ruim te convença de que nada mais vale a pena, pois nem toda dor é sinal para parar. Às vezes, é apenas o custo de seguir em frente. Viver por visão é entender que nem sempre haverá certezas, mas sempre haverá uma direção. É saber que o desconforto faz parte, mas que fugir dele tem um preço mais alto, o de nunca sair do lugar. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Você quer passar a vida evitando o que teme, ou construindo o que deseja. O medo pode te manter seguro, mas é a visão que vai te manter indo para frente. Se você chegou até aqui, valorize esse momento, comente: hoje eu avanço, e reafirme o compromisso de caminhar com visão e não com medo. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de fugir e começar a construir a própria vida. Obrigado por assistir.